Wipe your tears, take a breath. Lay your head on my chest. Let me hold you through the night. Yeah, the world can bring us down, but I still believe somehow it's all gonna be alright. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Oh, we'll have a few fights, who's wrong and who's right, but I want you to know, at the end of the day, I'm always here to stay. No, you'll never be alone. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When the waters rise and we face the fire, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us, you, me, and Jesus. Come what may, the highs, the lows. Well, this life will be hard, but you and me won't. When it's time to say goodbye, we'll rest in our foundation, hand in hand, on our knees, nothing between us. 'Cause in the end, even death could only lead us. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu. Quem vai ouvir você quando o mundo parecer não te entender? Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos
amigos pra sempre, para sempre amigos, sim, se Deus quiser. Quem é que vai me acolher na minha indecisão? Se eu me perder pelo caminho, quem me dará a mão? Foi Deus quem consagrou você e eu para sermos bons amigos, um só coração. Por isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução. Peço a Deus que te guarde e lhe dê sua paz pra sempre, para sempre, amigos, sim. Amigos pra sempre, para sempre, amigos, sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, para sempre, amigos, sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, para sempre, amigos, sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre, bons amigos que nasceram pela fé. Amigos pra sempre, para sempre, amigos, sim, se Deus quiser. And I won't give up on us, even if the skies get wrong. I'm giving you all my love. As you look it up, and I need you your space to do something never again. I'll be here patient
and wait to see what you find. Tantos dias olhando das janelas, tantos anos presa sem saber, tanto tempo nunca percebendo como tentei não ver. Mas aqui a luz das estrelas. Graça e paz, Marcos, Evelyn e a todos os convidados para essa celebração. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração e eu convido você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e adorarmos a Deus através de uma oração de gratidão pelo que estamos testemunhando nessa noite, o nascimento, a construção de mais uma família para a glória de Deus. Vamos orar.
Senhor, nós te louvamos pela vida do Marcos e Evelyn, agora tornando-se uma só carne, e rogamos que o Senhor os abençoe, levando-os a construírem uma jornada que glorifique o teu nome. Faça-os felizes, ó Pai, e use-os como um instrumento de graça, através de um lar marcado pela paz, pelo amor sacrificial e pelo prazer mútuo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, por favor, com exceção de vocês, né? Evelyn, seu marido me surpreendeu. Assim que eu cheguei, né? Ele disse para mim: tô bem, pastor, vou entrar bem. Talvez eu vou dar uma tremida na hora dos votos ali, vai ser difícil. Mas o homem não parou de chorar aqui, querida. Faz parte. Que dia bonito para vocês. Louvado seja Deus por isso, viu? Nunca se esqueçam disso. Eu quero compartilhar com vocês o texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 15. O apóstolo Paulo nos diz: fiquem atentos a essa leitura, por favor. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Como nós vivemos como sábios? Paulo responde: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. E porque os dias são maus, ele segue exortando: não sejam tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E surge uma pergunta: como é que eu posso compreender qual é a vontade de Deus, especialmente no casamento? Paulo segue respondendo: não se embriaguem com vinho, pois isso leva ao desequilíbrio, à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesses breves versículos, o apóstolo Paulo traz para mim e para vocês a receita para a construção de um casamento feliz e próspero. Mas antes, deixe-me contar, por favor, permitam-me fazer isso, uma breve história. Entre os anos de 1985, talvez você não tinha nem nascido não, né? Entre os anos de 1985 a 1991, 6 anos, houve uma guerra civil no Líbano. E um grupo de soldados de uma nação vizinha foi capturado. E esse grupo de soldados, com alguns jornalistas, foram submetidos a toda sorte de dificuldades por 6 anos, além de várias torturas. Eles tinham acesso ao banheiro por cerca de 10 minutos por dia, todos juntos em celas sem janela, teto baixo, e precisaram desenvolver algo que é comum a todo ser humano. Desenvolveram uma comunidade. Um dava aula de francês, outro ensinava algumas técnicas que ele se lembrava da área de agricultura. Brincavam de banco imobiliário utilizando pedaços de papel alumínio. Enfim, 6 anos depois, em 1991, eles conseguiram a libertação, através do envolvimento de outras nações. Assim que foram libertados, perguntaram: qual foi o pior momento de vocês nesses 6 anos de aprisionamento? As respostas poderiam ser as mais diversas. O pior momento foram aqueles de torturas físicas, de chicotes, de socos, de pontapés, de maus tratos. Não, o pior momento era para um deles que tinha vertigem. Então eles vendavam os olhos, rodavam-no, fazendo-no de chacota diante de todos os outros, até que ele caísse. Não, o pior dia foi outro. Foi quando nos colocavam em caixões, colocavam-nos dentro da caminhonete e simulavam o nosso enterro. Aí alguém parou por um momento e disse: não, nenhum desses foi o pior momento. O pior momento desses 6 anos se repetia todos os anos, na noite de 24 para 25 de dezembro, que era o período do Natal. Na noite do dia 24 para o dia 25 de dezembro, nós sofríamos severamente porque nos lembrávamos das nossas famílias.
Eles disseram que a noite de 24 para 25 de dezembro foi o pior momento daqueles 6 anos de aprisionamento, todos os anos, porque o ser humano foi criado para desenvolver intimidade. E a principal avenida criada por Deus para a gente desfrutar a intimidade é a avenida do casamento. O casamento é a única instituição sobre a face da terra que possibilita um homem e uma mulher viverem olhando nos olhos um do outro, desfrutando de intimidade, algo orgânico, próximo, união profunda, e além de promover o olho a olho, promove também o lado a lado. Você construir uma história, construir uma família, ter filhos, deixar descendência. Nenhuma outra instituição, nenhum outro relacionamento na face da terra dá ao ser humano a possibilidade de construir, de desenvolver uma intimidade tão profunda quanto a instituição do casamento. É por isso que Marcos e Evelyn, é fundamental que vocês sigam algumas orientações dadas pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e registrado na Santa Palavra de Deus, a fim de construírem uma estrutura familiar saudável. Paulo diz: vivam como sábios, não como tolos. E ao usar esse jogo de palavras, Paulo compreende que é perfeitamente possível que, ainda que vocês sejam cristãos, crentes no Senhor Jesus, se vocês não observarem alguns princípios claros, vocês podem viver da forma mais tola possível, da forma mais insensata possível. É por isso que Paulo diz: cuidado, viu, Evelyn? Cuidado, Marcos. Os dias são maus. E há muita gente que não tem vivido a única e preciosa vida com sabedoria. Há muita gente que tem estragado essa via pavimentada por Deus, que é o casamento, para gerar intimidade, tornando-o um tormento, um inferno. E aqui Paulo nos ensina como é que a gente pode viver um relacionamento familiar, uma vida conjugal próspera, com sabedoria, desenvolvendo felicidade, desenvolvendo sentido, porque se não for assim, o casamento não tem propósito. Paulo diz: é necessário que vocês não se embriaguem com vinho, mas vivam de modo que sejam cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, Paulo está fazendo uma brincadeira com as palavras. Ele utiliza a ideia da embriaguez com o vinho para mostrar o homem e a mulher que vivem suas vidas sem levarem em consideração Deus e sua palavra. O homem que vive a vida, à la Martil da Vila, deixa a vida me levar, a vida leva eu, vive como um tolo, como um insensato, como um ébrio num bar, que se deixa ser consumido pela bebida por longas e longas horas e não tem equilíbrio motor. Paulo diz que há muitos crentes que, mesmo confiando em Cristo Jesus, vivem de forma tola, de forma insensata. Mas ele está olhando para vocês dois nessa noite e fazendo uma convocação. Há um modo de vocês construírem um belo casamento, desenvolverem uma família incrível. E esse modo passa pela única via deixada por Deus: vivam de tal modo que vocês sejam cheios pelo Espírito Santo. Surge uma pergunta: como nós podemos viver de tal modo, Marcos e Evelyn, que vocês se tornem cheios do Espírito Santo? Paulo responde: o caminho é triplo, e um caminho não substitui o outro. São trigêmeos, andando de mãos dadas e de forma inseparável. E eu peço que vocês decorem essas 3 vias apontadas pelo apóstolo Paulo, para que vocês sejam cheios do Espírito Santo e não vivam como tolos, mas como sábios, vivendo nesse mundo marcado pelo pecado, esse mundo cruel, desfrutando de felicidade, desfrutando de deleite, de gozo no relacionamento um com o outro. Em primeiro lugar, Paulo diz: para que vocês sejam cheios pelo Espírito Santo, desenvolvam, ou procurem desenvolver, um estilo de vida realmente espiritual. Em primeiro lugar, procurem desenvolver um estilo de vida realmente espiritual. Por que Paulo diz isso? Porque há muita gente que diz conhecer Cristo,
temer a Deus. E Tiago, o irmão de Jesus, diz que até os demônios sabem que Deus existe e tremem. E há muita gente que supostamente diz conhecer a Cristo, mas não se relaciona com Ele, não conhece sua palavra, não nutre intimidade com Ele no dia a dia. Sabe de quem eu estou falando? Aquele tipo de suposto cristão tradicionalista, que gosta de prédio, de ritual religioso, de formalidades, frequenta uma parede com tijolos, com cimento, com argamassa, com tinta bonita, com boa decoração, com musicalidade vibrante, mas aquele é o único momento em que ele tem contato com a palavra durante a semana. Paulo diz: não é esse tipo de espiritualidade que vai edificar o lar de vocês. Se vocês desejam uma vida feliz, saudável, sábia, de deleite no relacionamento um com o outro, vocês precisam desenvolver uma espiritualidade realmente bíblica. E é nesse sentido que Paulo diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Note que Paulo utiliza uma linguagem no plural, falando entre vocês. Ele pensa que imediatamente na primeira igreja, a primeira igreja acontece no relacionamento de um marido com uma esposa, é dentro de um casamento. E é dentro desse relacionamento que Paulo diz: no dia a dia, vocês devem ser saturados através do contato com a palavra, com a oração, com o cântico, com as celebrações. Se vocês se tornarem parte de uma massa religiosa no Brasil, que diz conhecer a Deus com os lábios, mas não o conhece através de um estilo de vida, vocês vão engrossar a fileira de uma multidão de crentes que vivem casamentos tolos e insensatos. Esta não é a vontade do Senhor para vocês. Esta multidão de crentes não é diferente dos ébrios que gastam longas e longas horas nos bares da vida, enchendo-se pelo álcool e perdendo o equilíbrio e o domínio de si. Vocês foram chamados por Cristo Jesus para viverem de tal modo que a vida de vocês seja um terreno apropriado para a habitação do Espírito Santo. E que modo é esse? Uma vida onde 24/7, 24 horas por dia, 7 dias na semana, vocês vivem na presença de Deus, vivem desejando e se esforçando para conhecer a palavra de Deus, cantar a palavra de Deus, orar a palavra de Deus, ter a mente de Cristo habitando na mente de vocês, moldando o coração de vocês, a percepção de vocês do mundo. Em segundo lugar, Paulo diz para que vocês tenham casamentos felizes e prósperos, onde um se deleitará no outro. É fundamental que celebrem a vida. 3 palavrinhas: celebrar a vida. Paulo diz no versículo 20: dando sempre graças a Deus por tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É tão importante isso aqui, Evelyn, porque essa noite é mágica para vocês. E é possível que, dependendo das escolhas que vocês fizerem, a vida de vocês será belíssima, mágica, porque vocês verão muitas manifestações da graça de Deus. Mas um elemento fundamental para que essa noite se estenda por uma vida é a prática da gratidão. Memorize isso: a prática da gratidão. Há lares, Evelyn, há lares, Marcos, marcados somente ou em boa medida pela queixa, pela murmuração, pela ingratidão, pelo descontentamento. Há pessoas, Evelyn, que só enxergam a vida da perspectiva preto e branco, não conseguem celebrar inclusive as dificuldades que são enviadas a nós como sinais do amor de Deus para nos moldar, nos quebrantar, nos humilhar, nos moldar à imagem de Cristo Jesus. Portanto, para que vocês vivam vidas sábias, diferente de uma multidão que tem destruído seus casamentos, é fundamental que vocês aprendam a celebrar a vida.
e a descansarem quando passarem pelas dificuldades, porque o Deus que criou vocês, o Deus que salvou vocês ao entregar o Filho dele no maldito Calvário, o Senhor que uniu vocês em casamento, tornando-os uma só carne, é poderoso o suficiente para conduzi-los sob qualquer diversidade e fazer com que tudo isso coopere para o bem de vocês, porque Ele é soberano, Ele é Rei, nada foge ao seu controle. Diante dessa convicção de que nosso Senhor é soberano, Rei, e nada foge ao controle dEle, nós podemos descansar e celebrar, seja qual for a situação. Deem graças ao Senhor por tudo. Por que isso é importante? Porque a Evelyn é linda. Só que você agora se casou com ela. E a Evelyn também é filha de Adão. Péssima notícia para você. Ele é um excelente filho de Adão, viu? Ninguém precisa aprender, ensinar o outro a pecar. A gente já nasce perito nisso. E agora vocês se uniram dentro de uma casa com duas malas, sem alça e sem rodinha, porque não pode sair de casa. Quando vocês chegarem em casa e abrirem essas malas, o que vocês encontrarão, além de muita roupa limpinha, é muita roupa também fedida, cheirando a pecado, fedendo orgulho, fedendo vaidade, fedendo cobiça, fedendo ofensa, com uma aptidão natural para gritar, para ofender, para xingar, para criticar, para murmurar, para queixar, para reivindicar, para desejar receber o lugar de se entregar. É por isso que é necessário que vocês aprendam, desde já, que para construir um lar marcado pela presença do Espírito Santo e pavimentar essa estrada que dará a vocês a condição de desfrutarem de um casamento cheio de prazer, de gozo, de delícias, vocês precisam, inevitavelmente, aprender a celebrar, a agradecer. Gratidão. Espiritualidade realmente bíblica é um lar 24/7. Corandel. Essas duas palavras em latim, corandel, significa vivendo na presença de Deus, memorizando as Escrituras, cantando as Escrituras, orando as Escrituras, lutando para que o seu jeito de pensar seja convertido ao jeito de pensar de Deus, lutando para que o seu jeito de enxergar as coisas seja visto da perspectiva de Cristo, conforme revelado em sua palavra. Segundo lugar, gratidão. Celebrem a vida. E em último lugar, para que vocês construam um relacionamento sábio, um casamento belo, que proporcionará a vocês delícias, desfrute, gozo. Gente, é isso que Deus tem para vocês. Por favor, não se contentem com menos. Olhem para realidades falidas ao redor de vocês, e lamentavelmente há muitas, e digam: isso é tudo que eu não quero ser, porque o Senhor me garantiu em sua palavra o que nós podemos ser, e sob a força dele e no poder do Espírito Santo dele, nós o seremos para a glória dele e para o nosso bem. E o que Deus deseja que vocês sejam para a glória dele e para o bem de vocês? Um casal marcado pelo avental. Olha o que Paulo termina dizendo aqui no versículo 21: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O que é um casal marcado pelo avental? É o homem que compreende que o seu papel sublime como marido é amar sua mulher como Cristo amou a igreja. É a mulher que compreende que seu papel principal como esposa é ser parceira, colaboradora, ajudadora, suporte, apoio ao marido. Você percebe que esse casal se serve mutuamente? Um trabalha para o outro, com o outro, e não contra o outro, a revelia do outro e nas costas do outro. Eles trabalham para o bem mútuo. E eles trabalham para o bem mútuo através do serviço. Renato, Paulo está falando sobre casamento? Está. Porque no versículo 22 de Efésios 5, depois de falar isso, Evelyn, Paulo vai olhar para as mulheres
No versículo 25, Paulo vai olhar para os homens. No capítulo 6, ele vai olhar para os pais. No versículo 4 do capítulo 6, Paulo vai ensinar os pais a criarem os filhos. No capítulo 6, ele vai ensinar os filhos a como se relacionarem com seus pais. E todas essas ordens de Paulo na vida familiar têm como fundamento: não vivam como tolos, antes vivam como sábios. E como nós vivemos como sábios? Vivendo de tal modo que nossos corações são terreno apropriado para a habitação e plenitude do Espírito Santo. Como nós podemos viver de tal modo que nossos corações são terreno apropriado para a habitação do Espírito Santo? 3 modos. Espiritualidade correta. Espiritualidade correta. Falando entre vós, na dinâmica do lar, da família, com salmos, hinos, cânticos espirituais, orando com o coração grato ao Senhor. Isso é espiritualidade bíblica. É Cristo reinando no lar, mas antes de reinar no espaço físico, reinando verdadeiramente em vocês, de modo que vocês começam a viver como súditos leais dele. Segundo lugar, celebrando a vida, dando sempre graças a Deus por tudo. Evelyn e Marcos, vocês precisam aprender isso. Vocês enfrentarão dificuldades. A gente vive num mundo quebrado pelo pecado, e é fundamental que em todas elas nós agradeçamos ao Senhor, porque Ele é soberano e Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Descansem o coração de vocês no Senhor. Diante disso, celebrem por tudo. Celebrem a vida. Sejam agradecidos um pelo outro e um com o outro. Realce as 1000 virtudes dela, no lugar de amplificar aqueles poucos defeitos, que a gente sabe que não são tão poucos assim em nós, né? Mas realcem as virtudes, celebrem a vida. E em terceiro e último lugar, coloquem um avental. Eu sou parceira do meu marido, sou ajudadora, sou apoiadora, sou aquela que o estimulará a conduzir o nosso lar para viver para a glória de Deus. Eu sou aquele que tenho a responsabilidade mais difícil sobre esta família, é liderar o meu lar como Cristo lidera a sua igreja. E como Cristo lidera a sua igreja, amando-a sacrificialmente. O seu chamado, Marcos, é, do ponto de vista humano, impossível amar sua mulher como Cristo amou a igreja. E quando Cristo amou a igreja, sendo a igreja suja, pecadora, ofensiva, caluniadora, uma igreja que crucificou aquele que por ela veio morrer. Esse é o seu chamado. Como é impossível, é necessário que vocês dois clamem a Deus todos os dias. Graça, graça e graça. A presença do Espírito Santo, humildade e uma vida marcada diariamente pelo desejo de ter o coração moldado e habitado pela vontade de Deus. Cuidado com o modo como vocês vivem. Não vivam como tolos. Meninos, tem gente vivendo tolamente demais, tem gente demais assim. Mas vivam como sábios. Como? Salvando o tempo de vocês. Os dias são maus. Tem muita coisa conspirando contra o casamento, contra a beleza da família. Mas procurem compreender a vontade do Senhor. E a vontade dele é que vocês vivam de tal modo que sejam cheios do Espírito Santo. Espiritualidade verdadeira, celebração contagiante e a prática do serviço mútuo, todos os dias. E assim eu creio que Deus cumprirá o desejo dele para a vida de vocês, fazê-los felizes, na medida em que ele transforma cada um de vocês à imagem do Filho dele, o nosso Senhor Jesus Cristo, humilde, manso, bom, leal, fiel, amoroso, paciente. Na medida em que Deus transformar vocês, vocês desfrutarão da verdadeira vida. Peçam por isso uma transformação pessoal à imagem de Cristo Jesus.
Vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio que é termos tua palavra traduzida em nosso idioma, acessível a todos nós, sendo tão clara sobre como construir e edificar um casamento, mesmo marcados pelo fator pecado em nosso coração. Ó Deus, como nós precisamos do Senhor, como o Marcos e a Evelyn carecem da intervenção, do sustento, da providência, da ação, dos milagres diários do Senhor, livrando-os do mal, ajudando-os na jornada, fortalecendo-os, dando-lhes sabedoria, ensinando-os a amarem o Senhor de coração. Por isso, Deus, crendo que é a ação do Senhor quem nos transforma verdadeiramente, é que nós suplicamos, visite este casal, esta família agora constituída, com uma porção poderosa do Teu Santo Espírito, que eles sejam, ó Deus, diariamente cheios do Espírito Santo do Senhor, tenham alegria em conhecer a Tua palavra, em se relacionar com o Senhor, em cantar, celebrar, adorar, que eles descansem o coração por viverem nesse mundo marcado por tantas dificuldades, sabendo que o Senhor é soberano e que suas vidas, sua família repousa nos cuidados desse Deus que era, é e sempre será, diante de quem não há limites e barreiras, e que eles vivam, ó Deus, com a compreensão de que o maior privilégio que possuem é um servir ao outro, porque na medida em que se servem, ambos edificam um casamento feliz para a Tua glória, para edificação do Teu nome entre os povos. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os livre de todo mal e que o Senhor os conduza em triunfo até o fim, pela bondade do Senhor e para a glória do Seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Teremos agora a entrada das alianças. Duas metades. Duas metades, pode ir. Pra falar do amor de verdade, vou começar pela melhor metade. Te mostrar tudo de bom que tenho, e se for preciso eu desenho que eu amo você, que eu quero você. A outra metade é defeito, você vai saber de qualquer jeito. Anjo ou animal, suave ou fatal, o que de um grande amor se espera é que tenha fogo, que domine o pensamento e traga sentido novo, que tenha paixão, desejo e tenha abraço e beijo, e seja a melhor sensação, que preencha a vida vazia, manda embora a agonia e que traga paz pro coração. É você, é você, que preenche a vida vazia, manda embora a agonia e que trouxe paz pro coração. É você. A partir do momento que vocês colocarem esse anel no dedo de vocês, se tornarão simbolicamente marcados até o fim. Eu digo simbolicamente porque nós precisamos nos perguntar: quando é que nossa cultura começou a utilizar o anel como símbolo do casamento? Isso foi por volta do século IV depois de Cristo. A igreja cristã no início era severamente perseguida.
Os crentes, pelo simples fato de amarem Cristo e confessarem-no como Senhor e Salvador, eram levados para o Coliseu romano a fim de entreterem as multidões que amavam sangue. E ali eram comidos por leões, destroçados por ursos, afligidos por gladiadores. E diz-nos a história da igreja que um dos raros momentos em que todo o Coliseu se silenciava é quando eles traziam cerca de 10 a 15 cristãos a fim de serem martirizados. Soltavam os leões e, no lugar de tentarem resistir, os cristãos se davam as mãos, se ajoelhavam e começavam a cantar alguns hinos e a recitar algumas convicções de sua fé. Na medida em que os cristãos iam cantando, vinha animal após animal, comendo pedaços de cada um, e todo o Coliseu se silenciava porque não conseguia compreender que fé poderia levar aquele povo a entregar a própria vida sem resistência, por amor a esse Senhor que morreu numa cruz. Então, nos primeiros séculos, em virtude da perseguição, os cristãos utilizavam alguns símbolos para se identificarem. Um símbolo que a gente conhece muito bem é a cruz. Um outro símbolo é o peixe. E vocês devem já ter visto em alguns carros o adesivo só da silhueta de um peixe, né? E isso se dá porque a palavra em grego peixe, iktus, Iesu, Cristo, Ruiu, Theos, Soter, é aquele acróstico: Jesus Cristo, Filho do Deus, Salvador. Então eles utilizavam a imagem de um peixe em virtude de cada letra do peixe no grego formar esta frase: Jesus Cristo, Filho do Deus, Salvador. Mas depois do segundo século, os cristãos começaram a utilizar um outro símbolo, a fim de se identificarem: o símbolo do círculo, que representa a eternidade, que não tem início, nem meio e nem fim, que representa a fé no Deus em quem eles creem, o Deus que é o alfa, o ômega, o Deus incriado, o Deus que era, é e sempre será. E a partir do século IV, os casamentos começaram, em algumas partes da Europa, a incorporar o anel, esse círculo, para representar: olha, nós estamos pactuados, em primeiro lugar, com Deus, com aquele que é eterno. Meu compromisso, antes de mais nada, é com Ele. E é por isso, Evelyn, que você vai poder colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Porque se o pacto do Marcos é com Deus em primeiro lugar, pode descansar. Se o pacto da Evelyn é com Deus em primeiro lugar, você pode descansar. Algumas pessoas verão o anel em seu dedo e vai falar: cara, quem agora é sua dona? Não, não é minha dona. Eu tenho um pacto, uma aliança com o Rei dos Reis. O pacto que eu fiz com ele foi amar uma mulher até o fim dos meus dias, servindo-a como ele enviou o filho dele para me servir, a fim de me salvar para toda a eternidade. E quando vocês recitam os votos um para o outro e colocam o anel no dedo um do outro, vocês estão admitindo: em primeiro lugar, eu tenho um compromisso com Deus. E por eu ter um compromisso com Deus que me amou na eternidade, me sustenta todos os dias, me deu salvação através do seu Filho no Calvário, porque se Deus se sacrificou por mim, eu terei condições de ser fiel, ser leal, estar com você todos os dias, te respeitar, porque eu aprendi isso com o modo como Deus me trata. Bonita essa história, né? Tão bom a gente saber o contexto por trás dos símbolos, fortalece nossa consciência. Vamos começar por você, agora o líder espiritual dessa casa. Você agora é o pastor do seu lar, o líder espiritual da sua família. Você não agora é mais o filhinho do papai, você agora é o pastor de um lar.
Amor, então chegamos ao tão sonhado momento. Quer dizer que a partir de agora, quando o relógio bater 10 horas, você não vai mais falar, tem que ir embora. Ou, falta pouco para acabar, amor, falta só 200 e poucos dias. Lembro como se fosse ontem, quando gravamos um vídeo falando sobre em quanto tempo estaríamos nos casando. Nem nós mesmos imaginávamos o quanto passaria tão rápido. E lembro também de você falando que quando a gente casasse, você ia pegar água pra mim. Chegou a hora, né? Amor, só tenho a te agradecer por todos os momentos que você esteve comigo. Os momentos bons, ruins, você sempre estava lá. Te agradeço pelo apoio e paciência em cada momento. Te agradeço também pela paciência em dia de domingo, que eu deixava você na porta da sua casa e eu ia da minha casa até a sua e minha felicidade caía de 100 para 10. Mas você falava, calma amor, tá acabando. E agora estamos aqui, depois de um longo tempo, onde sempre nos apoiamos, nos fortalecemos. Tá, mas e agora? Eu lembro de você me perguntar, amor, depois que a gente casar, como que vai ser? O que vem depois eu não posso te dizer. O que eu posso te dizer é que eu prometo estar ao seu lado pro resto da sua vida, descobrir, aprender, amadurecer e crescer com você. Estar contigo em todas as horas, cuidar, dar chamego, amar. Os sonhos que você deseja, os planos que você almeja, agora são os meus. Prometo estar ao seu lado quando o barranco parecer desmoronar, quando você precisar e quando você nem mesmo quiser me chamar. Saiba que eu estarei contigo e serei seu porto seguro. Desde o início, você me dizia que seu sonho era ter uma família. A partir daí, que eu vi que Deus entregou a mulher certa na minha vida. Ele ouviu minhas orações e me entregou você. E eu sou muito grato por isso. Ainda mais vendo quanto você tá linda. Conta comigo no início, no fim. Peço para Deus abençoar nossas vidas, nossa família. Que eu sei que tendo uma mulher como você, bondosa, carinhosa, doce e tranquila, ela já foi mais que abençoada. Eu te amo, amor. Só peço a Deus que tenhamos uma vida plena e abençoada. Nossa história vai começar agora. Senhor, obrigado por participarmos de um momento tão bonito. Que o Senhor fortaleça o Marcos, dando a ele a graça de ir olhando para Cristo e o modo como ele sempre viveu, buscar no Senhor dependência para tratar a sua esposa. Que ela receba carinho, cuidado, proteção, amparo, instrução, oração, apoio, estímulo. Como Marcos vai precisar da ação poderosa do Senhor, fortalecendo, animando, encorajando. Que o Senhor dê a ele essa graça de ser esse homem para Evelyn, dando belo testemunho de masculinidade nesses tempos tão sombrios vividos por todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu amor, Deus é bom, a vontade dele é boa, e pela graça dele estamos aqui hoje. Foram tantos desafios, momentos onde parecia que tudo ia dar errado, mas hoje estamos aqui, nós conseguimos.
O Senhor não falha em suas promessas. E hoje, sem dúvidas, é o cumprimento da maior promessa dele para as nossas vidas, a nossa família. Sempre estivemos nos mesmos lugares quando crianças, nos reencontramos na adolescência, nos tornamos amigos e entre idas e vindas, nos aproximamos com um sentimento maior do que a amizade. E só então pude perceber que você sempre esteve ali, sempre foi você. Hoje, em especial, eu quero te agradecer. Obrigada por ter mudado a minha vida. Obrigada por me fazer ser uma pessoa melhor a cada dia. Por ser além de tudo que eu sempre pedi em oração. Obrigada por me arrancar as melhores risadas e me fazer sentir como uma criança apaixonada. Obrigada por me abraçar nos meus momentos mais difíceis. Obrigada por acolher a minha família como sua. E por ter me dado mais uma de presente. E obrigada principalmente por sempre fazer com que eu me sinta uma pessoa fácil de ser amada. Mesmo sabendo que tem dias que são difíceis de me amar. Hoje, no nosso dia tão esperado e sonhado, na frente de todas essas pessoas tão importantes para nós, eu prometo ser sua parceira, sua amiga e dar o meu máximo para que a nossa casa seja nosso lugar preferido no mundo. Prometo ser menos estressada e sempre rir das suas piadas, mesmo não achando graça nenhuma. Prometo te respeitar, cuidar de você, do nosso lar e ser a melhor mãe do mundo para os nossos filhos quando eles chegarem. Durante toda a minha vida, sonhei com esse momento. Idealizei e imaginei de todas as formas possíveis. Mas hoje vejo que nada faria sentido se não fosse com você. Você é a maior bênção que o Senhor já me entregou. Você é o meu refúgio, meu melhor amigo, e eu escolho você todos os dias da minha vida, até o meu último suspiro. Te amo. Deus, assim como oramos pelo Marcos, fazemos também pela Evelyn, rogando que o Senhor derrame sobre ela a dádiva de viver os traços da verdadeira feminilidade. Há tantas mulheres em nossos dias com a sua natureza descaracterizada porque se distanciaram da tua boa, perfeita e agradável vontade. Que a Evelyn possa, Deus, exalar o bom perfume de Cristo nesse lar. E assim que esse espírito manso, tranquilo, que é de grande valor, encha seu lar de beleza, de fragrâncias maravilhosas, um lugar desejável de se voltar. Que ela seja usada pelo Senhor na construção de uma casa que possa ser de fato chamada de lar, para a tua glória e para a edificação feliz de sua família. Em nome de Jesus. Amém. Celebraremos agora a ceia do Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Nós estamos diante de um dos momentos mais sublimes para o povo de Deus, que é a celebração da ceia do Senhor. A ceia é carregada de mensagens e de sentimentos. Há tristeza, porque nosso pecado é algo tão sério que fez com que Deus assassinasse aquele por meio de quem céus e terra foram criados, seu filho sem pecado, para que houvesse esperança para nós, redenção, salvação. Tristeza porque os nossos pecados são tão agressivos, tão sérios diante de um Deus infinitamente santo, que o Filho dele precisou receber no Calvário o inferno destinado a nós. A celebração da ceia também, além da tristeza, traz alegria, porque afinal de contas ela revela o quanto somos amados, desejados por Deus. E a Bíblia em Efésios capítulo 1, 1 de Pedro capítulo 1, versos 19 a 21, Apocalipse 13, traz um registro assustador. Esses textos dizem que Deus nos amou antes da fundação do mundo, nos tempos eternos, antes da primeira estrela emitir seu brilho, antes da primeira criatura celestial ser criada, antes do primeiro anjo bater asas, antes do primeiro segundo correr no curso do tempo. Deus, livre, soberano e gratuitamente, resolveu amá-los. E esse amor, no tempo certo da história, foi mostrado na cruz. A cruz é a revelação máxima do amor de Deus. Isso nos enche de alegria. E a cruz e a ceia também fala de esperança, tristeza, alegria e esperança, porque Cristo, depois de partir o pão e dar o cálice, ele disse: vocês beberão comigo um vinho novo no reino do meu Pai. Há uma refeição gloriosa, um deleite preparado para nós, que é o desfrute eterno, dia sem fim, na presença de Deus. Meu Deus, que maravilha! E quando vocês desejam celebrar a ceia, na cerimônia de casamento, vocês estão reafirmando a convicção de vocês em Cristo Jesus. Vocês estão dizendo para o mundo que foram crucificados com Ele no Calvário, ressuscitados para uma novidade de vida, são agradecidos por terem sido amados, por terem sido feitos filhos de Deus, e vivem com alegre expectativa pelo retorno do Rei, além de, é claro, dependerem dele todos os dias. Então, na medida em que vocês comerem do pão e beberem do cálice, se lembrem, por favor, que é muito mais que um símbolo. Vocês estão sendo espiritualmente alimentados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que entregou a vida por vocês, porque amou vocês e garantiu que dará a vocês o desfrute da eternidade, esperança. E até lá, Ele os sustentará dia após dia, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Na noite em que foi traído, o Senhor partiu o pão, deu aos seus discípulos e disse: comei dele, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Jesus tinha plena convicção de que seu nascimento, seu ministério, sua vinda ao mundo tinha um propósito, o propósito da cruz. Em Marcos 10, verso 45, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Jesus, ao falar que ele era o pão da vida, ele estava cumprindo as profecias de Isaías 53, que disse que o servo sofredor seria moído pelas nossas transgressões, esmagado pelos nossos pecados. Ele receberia um castigo destinado a nós, para que sobre nós recaísse paz, perdão, graça. A seguir, Jesus pegou o cálice, bebeu, deu aos discípulos e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus tinha a plena convicção de que sua vida entregue por nós inauguraria uma nova ordem de coisas. Ele nos levaria a amar a Deus de dentro para fora, com o coração transformado. Nossas emoções seriam transformadas, nosso jeito de pensar, sentir, nossas ações seriam remodeladas. Tudo isso para amar a Deus de verdade. Jesus veio para, através de sua obra, inaugurar uma nova ordem de coisas, inclusive em nós, tornando-nos nova criação. Quando vocês comerem do pão e beberem do cálice, lembrem-se, em primeiro lugar, vocês foram perdoados através da entrega de si, feita por Jesus, dos pecados do passado, dos pecados do presente e inclusive dos pecados do futuro. Se lembrem de que vocês agora são habitados pelo Espírito Santo, e cheios dele, vocês poderão viver com sabedoria para a glória dele, construindo um lar feliz, pacífico, onde há perdão, onde há restauração e há quantos recomeços forem necessários. E tem mais: ao comerem o pão e beberem do cálice, tenham também a lembrança de que a felicidade conjugal de vocês não é o fim. Ela é apenas um pálido registro que Deus está dando ao mundo daquilo que espera vocês na eternidade. Casamentos felizes aqui são apenas uma mostra muito simbólica e pálida de um casamento eterno e feliz que nós desfrutaremos com Deus para todo e todo sempre, onde haverá o deleite eterno, um relacionamento sem fissura, sem mancha, sem maldade, sem pecado. Comam do pão e bebam do cálice, e que o Senhor abençoe vocês todos os dias com as dádivas de sua presença, de seu sustento e de seu cuidado. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado por ter revelado o amor tão inescrutável do Pai por cada um de nós. Como é possível um amor assim, que antes dos tempos eternos, na eternidade, antes da fundação do mundo, antes do primeiro segundo correr no curso do tempo, decidiu nos amar, nos escolher, ter-nos como seus filhos. Obrigado, Jesus Cristo, porque no tempo certo da história o Senhor nasceu da Virgem, vivendo vida perfeita, embora tentado em todas as coisas, resistiu até o fim sem pecado, e assim ofereceu o sacrifício perfeito em nosso lugar, pagando o preço da nossa condenação e garantindo assim nosso perdão e libertação, tornando-nos filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo e com garantia de vida eterna. Obrigado porque cremos que a obra que o Senhor começou, o Senhor também vai terminar ao trazer dos céus o teu Filho que fará novas todas as coisas. Até lá, ó Deus, fortaleça esse casal, sustente essa família e conduza-os debaixo da tua boa e soberana provisão em Cristo Jesus. Amém. Agora do casalzinho casado, agora é um homem de família que pode dar aquele beijo caprichado. Ela é sua, não pertence mais àquele ali, ó. É completamente sua.
você não vem e deita aqui do meu lado? Acende a luz da noite, vamos ficar acordados. Voar no mar de estrelas e viajar no infinito. consolo e sustento do Espírito Santo seja derramado abundantemente sobre vocês todos os dias, para a felicidade dessa família e para a glória de Deus. Amém. Dias que não voltam mais, tempo que ficou pra trás, fotos e recordações, primaveras e verões, juras de amor sem fim. Sem você tá tão ruim. Oh, 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 oh. Amanheceu e no meu sonho teu sorriso me chamando, e eu vou voando, e eu vou voando. Sonho teu sorriso me chamando, e eu vou voando, e eu vou voando. Porque você não vem e fica aqui do meu lado. De estrelas e desvendar o infinito. Se embriagar de amor, dizer o que nunca foi dito.